Olá, olá, ouvintes do PowerCast, como vocês estão? Hoje estamos aqui iniciando mais um episódio e hoje a gente vai ter um bate-papo com um brasileiro que mora em um país mundialmente conhecido pela sua culinária, né, e pelas suas maravilhosas massas. Temos o prazer de conversar hoje com José Luiz Dantas, que mora na Itália e está como coordenador científico de uma das mais importantes e tradicionais federações dos esportes de ciclismo, que é a Federação Ciclística Italiana. E aí nós vamos conhecer um pouquinho da história desse cara, nós vamos conversar um pouquinho sobre treinamento de ciclismo. Então seja muito bem-vindo, Dantas. Dá um alô para a galera. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco de ciclismo, essa coisa que a gente é apaixonado. Boa. E para compor o time de podcasters, temos aqui hoje eu, Danilo Caruso. Fala, galera. Vocês estão bom? Eu tô bem. E Ana Luísa. Ei, pessoal, tudo bom? Vamos lá trocar essa ideia que vai ser legal demais. Então vamos lá, pessoal, começando nosso bate-papo de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho de quem que é o nosso convidado, né? Então, Dantas, conta pro pessoal um pouquinho da sua trajetória, como que você teve essa conexão com o ciclismo, por fim, né, de toda essa trajetória, você foi parar lá do outro lado do Atlântico, né? Então, um brasileiro morando na Itália como coordenador científico, digamos que é um dos cargos assim que a gente talvez menos esperasse que um brasileiro fosse ocupar, né? Tudo começou assim, eu estava lá na Unicamp, onde eu sei que o Danilo se formou também, conhece até algum dos meus colegas, né, de trabalho lá. E quando eu estava dentro da Unicamp, eu comecei a participar de pesquisa. Eu não fui atleta profissional, tá? Então, eu descobri o ciclismo já com meus 20 e poucos anos de idade, e fiquei apaixonado e resolvi que dentro da universidade eu queria pesquisar sobre o ciclismo. E com bom senso, sabendo de todo o esforço que os voluntários faziam para participar da pesquisa, né, e não tendo sido atleta, eu falei, eu tenho que dar um retorno para esses caras que gastam o tempo deles e que estão ali, gastam o tempo dele, vêm participar da pesquisa, contribuir para a produção de ciência, eu tenho que dar um retorno para esses caras, porque no Brasil o financeiro não tem, e o pessoal vem ali com todo empenho, né? Aí eu falei assim, cara, eu não sou profissional, o que eu posso dar? Eu posso dar o que eu estou aprendendo aqui, vou fornecer uma base de conhecimento científico para eles, que pode ajudar na prática aplicada deles. E aí eu comecei, cara, a estudar, baixar artigo, já estava lendo bem inglês, tudo, e aí eu comecei a revisar literatura, a fazer uma grande revisão, um background de conhecimento, para fornecer os relatórios e dados, que começou, obviamente, simples, e foi ficando cada vez mais complexo, né? O relatório com quantidade de dados, e comecei a fazer esse tipo de trabalho e gostei. Eu falei, cara, eu gosto de ser treinador, sou apaixonado por ciclismo. Nasci com motorzinho 1000, atleta eu não posso ser mesmo de ciclismo, né? Então eu vou entrar nessa linha. E comecei em paralelo às pesquisas na universidade, que eu estava durante a minha graduação, a começar a estudar e me preparar para, assim que formado, eu começar a trabalhar como treinador, sempre com aquela mentalidade de evidence-based approach, fazendo link entre da teoria com a prática. Aí comecei a aplicar isso. E fui aprendendo muito com meus atletas também a parte prática que me faltava, que eu acho que a gente tem que ser permeável e entender que tem muita coisa que a gente não estudou ainda, e que precisa daquele temperinho da prática, pegar a experiência. Então a gente tem que ser humilde, permeável para balancear as duas coisas. Então eu aprendi muito com meus atletas. Aí eu comecei a treinar alguns atletas e em 2009, um grande atleta do nome do país, que agora aposentou, né, tá parado, tá trabalhando com ciclismo, se formou em educação física, que é o Renato Ruiz. Ele me procurou e
falou, olha, eu preciso de uma ajuda de alto nível. Ele tinha feito a avaliação comigo, tinha participado da reunião, quando eu fui entregar os relatórios, explicar o que significava cada índice e depois fazer uma consultoria individual da onde podia melhorar e como, né? Segundo a literatura e tentando conciliar com a prática deles. E isso ficou na cabeça dele no final de 2008. Quando eu me formei, ele me procurou em 2009. Falou, estou precisando de um treinador que eu cheguei a um determinado ponto que eu estagnei. Se eu faço mais quilômetros, eu me sinto mal. Se eu faço menos, então ele estava estagnado. E aí eu entrei com a aplicação prática e com a experiência dele, ele foi muito permeável, a gente discutia, conversava tudo. E nesse meio tempo, a gente começou a desenvolver o trabalho, ele acabou ficando até se aposentar comigo. 9 temporadas ele treinou comigo. Nesse finalzinho aí, eu já estava querendo ir para Londrina, que eu queria estar perto do Fabius Nakamura, que eu sei que vocês devem conhecer, ele é um dos melhores sport science. Hoje eu posso dizer que é um colega, um amigo. Além de colega, ele é um meu amigo. Então, assim, é um prazer enorme. Eu devo grande parte da minha formação e da minha mentalidade sobre treinamento, de como aplicar ciência, como ver a ele, que hoje ele está em Lisboa, né? Está trabalhando com futebol em Lisboa. E eu queria estar perto dele. E aí eu apresentei um projeto, fui lá, prestei, eu acabei sendo orientado dele, né? Foi, assim, o máximo para mim. Caí dentro de um grupo muito bom. E nessa transição, eu comecei a pensar, falei, cara, como é que eu vou nesse momento agora que eu tenho trabalho em Campinas, estou trabalhando com os atletas, como é que eu vou fazer essa transição para Londrina? Eu vou perder tudo? Aí eu comecei a pensar, falar, eu tenho algumas ferramentas psicofisiológicas, que eu uso alguns questionários, eu vou trazer isso para isso online, a gente já tem plataforma Garmin, tudo, eu vou criar uma assessoria online. Mas aí, isso é um ponto legal, porque assim, eu pensei em criar uma coisa que me permitisse eu continuar dando a mesma qualidade de trabalho para meus atletas, independente de onde eu estivesse. E aí eu tinha uma facilidade com Excel, tudo, comecei a usar, foi as planilhas assim, meio rudimentar, mas transferi os questionários para o modo online e comecei a trabalhar com isso. Lá em Londrina, a coisa potencializou ao nível exponencial, porque eu entrei no grupo do Fábio e eles tinham uma linha específica de monitoramento de cargas de treinamento com... Cara, meus colegas de mestrado, os caras eram muito bons, assim, desde a graduação até os alunos de doutorado, um nível de discussão elevado, assim, né, cara? Que no início, quando eu cheguei, eu me sentia até o lobinho menor da matilha, né? Depois a gente vai ganhando força, mas eu me senti o lobinho menor da matilha de tão bom que era o nível lá. E aí eu fui aplicando isso cada vez mais no treinamento, fui aprendendo a trabalhar com monitoramento de cargas, aperfeiçoei minha capacidade de monitorar as cargas de treinamento. E no finalzinho do meu mestrado, né, o Fábio estava fora fazendo um pós-doutorado, né, um ano de pós-doc, e ele conheceu o professor Maurício Bertolo, que a Ana conhece também, e eles estavam começando a fazer um acordo bilateral com a Universidade de Chieti. Nesse tempo, eu já tinha bastante atleta amador e profissional no Brasil, já tinha uma galera já fazendo resultado, tudo, né? E já estava bem aqui, mas a assessoria me permitia andar para onde eu quisesse, Skype, todos os recursos que a gente tem hoje me permitia trabalhar da onde eu tivesse. E apareceu oportunidade, porque eles precisavam de algum estudante, para ver o nível do estudante, conhecer o perfil dos estudantes do Brasil, de Universidade do Brasil lá, mas ainda não tinha o acordo. Aí, o que aconteceu? O Fábio falou, tem a possibilidade de você prestar o doutorado aqui, eu sei que você tem vontade de estudar na Europa,
e que você gosta da Europa, eu tenho oportunidade, só que eu não tenho como te ajudar em nada aqui, você tem que vir, meter as caras e prestar, de preferência aqui com o currículo europeu, né? E provavelmente vai ser difícil que você consiga fazer o tema de pesquisa com ciclismo. Aí eu avaliei, né, cara, eu já tinha paixão, loucura para conhecer a Itália, falei, me joguei, né? Fui estudar um pouco de italiano, me joguei, né, no currículo europeu. A minha entrevista foi metade italiano, metade inglês, não foi nada fácil, mas no final eu acabei aprovado e fui estudar na Universidade de Chieti. Dali, no meio da universidade, com o Maurício, com pessoas que ele conhecia, eu acabei conhecendo bastante gente envolvida no ciclismo. Por exemplo, hoje quem é conselheiro federal, um dos conselheiros federais da Federação Ciclista Italiana é o psicólogo de esporte Fábio Forcini, e eu o conheci naquele tempo, ele não estava ligado à federação também, e aí ele também já trabalhava no Girobio, já tinha trabalhado como psicólogo de esporte do Girobio, que era um giro, hoje é o Giro Sub-23, né, o Giro de Itália Sub-23. Naquele tempo eles faziam bastante estudos com os dados que vinham desse giro Sub-23, agora é um pouquinho mais profissional, não acontece mais. E a gente se conheceu, e aí eu comecei a me envolver com o ciclismo, avaliação, além do que eu fazia no doutorado, eu comecei a fazer avaliação, conhecer as pessoas, treinar algumas pessoas, começou a ter resultado lá também, e a coisa foi crescendo. Eu comecei a ir para Toscana, além da região de Abruzzo, onde eu fiz o doutorado, comecei a treinar gente lá, e comecei a ter resultado, principalmente no MTB lá, que aqui no Brasil era muito forte na estrada, não tinha MTB, aí eu comecei a ter resultado no mountain bike lá, e a coisa foi crescendo, eu fechei o doutorado, voltei para cá com alguns atletas lá. Aí, em 2018, eu ia e voltava fazendo alguns trabalhos para avaliar os meus atletas lá, e no meio dessas palestras, trabalhos que eu ia fazer lá, eu acabei conhecendo um diretor esportivo, que no período ele estava na Work Service, e naquele momento, o Francesco, ele tinha um menino, que hoje ele está na Androni Hopker, né, que é uma equipe profissional, que é o Gabriele Benedetti, e ele era um dos júniors mais talentosos que tinha no segundo ano de junho de 2018, né, ele teve 12 vitórias lá, tal, e se você vê o Mundial de 2018, né, ele foi o primeiro cara que meio assim cortou depois da primeira subida enfrentando, mas foi o primeiro cara que deu um susto no Renko. Que se você vai analisar o vídeo do Mundial, foi a primeira vez que eu vejo que quando o Gabriele cortou um pouquinho, que ele está entrando de novo, voltando para entrar no grupo que estava na fuga, a primeira vez que eu vi o Renko pedir para girar. Ou gira comigo que o cara está reentrando. Então, se analisar bem lá, você vai ver. Então, foi um grande impacto. Mesmo assim, ele acabou fazendo sexto no Mundial, foi muito bom, porque não só pela posição de estar entre os top 10, mas do protagonismo que ele teve, que ele contribuiu para fazer um Mundial mais bonito, em termos de espetáculo, né? Porque todo mundo estava acostumado, o Renko saía, todo mundo partia, decidia quem ia fazer segunda. Ele decidiu, falando com o psicólogo do esporte, que era o Fábio Forcini, no momento que com o trabalho do Fábio, o Fábio entendeu que ele queria tentar ou tudo ou nada, e ele tentou tudo, foi muito bonito. E isso aí abriu portas para mim na estrada, que foi onde eu comecei a trabalhar com a Júnior lá. Aí, todo esse contexto do Gabriele é para vocês entenderem como abriu a porta na Juniors. Eu já estava meio conhecido e sabendo desse trabalho do Benedetti, eu acabei indo para CPS, né? Professional Team, que era uma Junior, onde tinha outro garoto que hoje está na Arquea, que eu treinei, que foi o segundo ano de Júnior, tudo que ele fez ali, eu estava por trás do treinamento dele, que é o Alessandro Verri. Depois, com a nova equipe em Valdárnia, depois de 2019, com o sucesso que foi a temporada,
eu acabei indo para Valdarno, porque essa equipe Valdarno, Regia Congresso Econ, é uma equipe que tinha como team manager Leonardo Gili, que é bastante conhecido, e eu o conhecia também. Além dele, tem o Francesco Sarri, que é o diretor esportivo, que estava com o Gabriele na Work Service. Então, assim, eu já estava em casa, me senti em casa. E aí eu trabalhei 2 anos com ele, né? Trabalhei 2 anos com ele, e no final agora de 2021, o Fábio Forcini entrou como conselheiro federal, ampliou a comissão científica, onde entrou Maurício Bertolo como presidente, e outros nomes como Samuel Marcora, que eu já tinha feito o stage em UK, e tantos nomes, e na hora que eles mencionaram a possibilidade de ter um coordenador científico, que fazia a interface entre o alto rendimento, a escola de técnicos e a comissão científica, eles indicaram meu nome, e aí foi meio que unanimidade, porque eles já conheciam, e aqui estou eu na federação. Muito legal, Dantas, mas para mim, que eu me interesso bastante por isso, talvez por isso a pergunta, o que você realmente faz na federação? Eu entendi que talvez você está entre o Instituto de Ensino da federação e os atletas em si, mas como é que você tem contato direto com os atletas? Não? Como é que é isso? Sim. A gente tem o Staff Performance, né? Que tem um Head of Performance, que é o Diego Bragato, que é um dos caras que trabalhou com o quarteto que foi campeão olímpico, que faz um trabalho excepcional na pista, mas ele é mais que isso, ele é um Head of Performance, né? É Staff de desempenho, ele que coordena. É um cara muito bom, ele tem a capacidade de extrair o melhor de cada um, né, enxergar potencialidades nas pessoas que estão perto deles. Eu faço parte desse time e da escola de técnica que forma diretores esportivos e docentes para formação contínua. Então, qual é o meu papel dentro das duas áreas? É ver o que está de atual na literatura, entender aonde a gente tem, porque todo lugar tem problema, não é porque é uma grande federação, não tem coisa, ainda bem, porque senão não tinha trabalho, né? Então, o que acontece? Eu vou lá, consumo o que tem de melhor na literatura, mastigo, transfiro tanto para a escola técnica com um período de atualização dos técnicos bienal ou cursos, melhora do programa do curso, e trabalho com alto rendimento. Então, eu sou responsável por fornecer suporte científico para as 15 disciplinas da federação, MTB, pista, gravel, tudo que você imaginar, todas as 15 disciplinas, alguns me dão mais acessibilidade, alguns dão um pouquinho menos, porque eu ainda estou entrando, né, eles estão se acostumando ainda, mas esse é o meu papel lá, eu tenho que consumir o que tem na literatura, tanto no momento de ajudar na hora de avaliar, tanto no momento de usar algumas estratégias, como, por exemplo, agora o programa de gestão de jet lag para a Austrália no Mundial, né, protocolo de aquecimento segundo a literatura para contrarrelógio, todo o suporte científico que eles precisam, eu vou lá, leio, né, procuro na literatura, faço uma seleção do que é bom, do que não é, formo como se fosse uma mini review, uma mini revisão, boto de um jeito aplicado e levo para os técnicos. Soluções para avaliação das nacionais no momento de avaliar, escolher teste, ver reprodutibilidade, toda essa parte científica está tudo na minha mão no momento. Incrível, realmente muito legal. Acho que é um trabalho, eu imagino que tem um desafio, até a gente pode estar entrando no episódio por esse caminho, talvez, mas que é a abertura do treinador, né? Que o seu maior contato é com o treinador para esse tipo de estratégia, né? E cada atleta tem o seu próprio treinador, né? A gente tem um quadro aqui que chama Bem Amigos, não sei se você chegou a ver, que a gente fala sobre as etapas de Copa do Mundo e tal. Eu imagino que você tenha contato com Kesh Baumer, Luca Brador, pelo menos já tenha tido algum contato. Na verdade, assim, o que acontece? A gente, eu posso intervir como nacional, né?
Então, assim, quando os atletas são chamados para nacional, a gente vai avaliar ou vai resolver alguma coisa, a gente tem algum contato direto com eles, mas a gente não intervém diretamente no treinamento deles. Na verdade, a gente monitora, né, como nacional, principalmente no nível elite, que é mais difícil, porque cada um tem sua equipe, ele tem seus treinadores individuais, então a gente tem acesso a alguns dados, né, para a gente ter consciência de como e que fase que o cara tá, se o cara tá na ascendente e descendente, conversa com o atleta, na verdade, o Bragato tem mais acesso aos treinadores dele, para saber se dá para convocar ou não, se a gente consegue conciliar o calendário do atleta com o calendário da equipe nacional. E, assim, eu contato direto com essas pessoas, assim, totalmente direto com eles, eu não tenho. Eu tenho mais com o time, com o staff performance, né, o time performance, e quem me passa isso é o Bragato, né? Então, a gente intervém mais no momento de agir como nacional, que na elite é um pouco mais complicado por causa das outras equipes. Na Júnior, não. Na Júnior, a gente tem bem mais acesso, primeira categoria internacional, nas outras categorias, nós temos mais acesso. Você falando, né, e trazendo todas essas questões, me veio bastante, assim, a primeira coisa, né, que me veio, poxa, mas no Brasil a gente tem essa função, como é que as pessoas executam isso? E, para além disso, né, eu imagino que você, enquanto toda a sua trajetória, tanto no Brasil, vendo as coisas que acontecem no Brasil, vendo as coisas que acontecem na Itália, na Europa em geral, você já tem, assim, bastante sedimentado na sua cabeça, assim, quais são os pontos, né, que a gente ainda precisa desenvolver enquanto país que ainda é jovem no ciclismo, né, que ainda está galgando seus passos, então a gente está aprendendo com né, coisas que as pessoas já erraram há muito tempo. O que você acha, assim, que em que momento que você vê o ciclismo brasileiro e o que você acha que a gente está aí andando e na necessidade, assim, de desenvolver para a gente chegar, assim, a um dia competir não só tendo um atleta representante ou uma pessoa que se destaque, mas levando várias pessoas e várias pessoas que se destacam, formando realmente uma escola de atletas? É a pergunta difícil, porque é um fenômeno muito complexo, não que lá também não tenha problemas no mundo inteiro, né? Porque tudo que mexe com alto nível tem patrocinador, é muito complexo, né? Mas eu acho que dá para elencar algumas coisas que eu percebo que falta aqui, né? Que falta um pouquinho até de permeabilidade para entender. Analisando, por exemplo, um dos fatores já é cultural. É cultural, né? Lá na Itália, o futebol também é o primeiro esporte, a febre nacional como aqui, mas tem outros esportes que são valorizados. Então, por exemplo, aqui, como você dá uma bola para a criança brincar, lá, além da bola, se dá também uma coisa que começou aqui no Brasil a acontecer, com alguns amigos meus eu vejo isso, mas também é contaminado pelo meio que eu estou, porque eu conheço muita gente que é ciclista, mas se dá bicicletinha sem pedal para a criança assim que ela começou a andar. Então, lá é muito forte isso. Então, você encontra... Eu lembro que quando aqui no Brasil não tinha isso, que eu já estava lá em 2012, você entra na porta de entrada na Decathlon lá, você já vê todas as bicicletinhas sem pedalzinho para a criançada aprender, tudo exposta lá, porque no Dia das Crianças, aquilo ali é uma coisa que vende. Então, já tem um fator cultural deles nesse ponto, né? Já tem, né? E também espaços. Lá tem muito espaço que é criado, escolas de ciclismo regionais, espaço de MTB, campo, escolinha, espaço para fazer atividade, os pais levam, né? Então, tem mais espaços direcionados a ciclismo desde o BMX, né? Que eles falam que tem pouco, porque eles não têm noção de como é aqui. Mas desde o BMX até estrada, tudo. Então, tem vários espaços para o pessoal praticar, né? Em estádios, que eles chamam de escola de ciclismo, que faz parte do programa da Nacional, tá? Proporcionar a escola de ciclismo. Outro ponto importante que está ligado a esse fator cultural, é o profissionalismo que tem lá, né?
você ter heróis, entre aspas, ali dos atletas profissionais, que dá um incentivo e que vê o profissionalismo que tem dentro do ciclismo a nível nacional, lá os ídolos, desde antigamente tudo. Então, você vê o pessoal que conhece ciclismo, fala de Fausto Coppi, de tanta gente que, nossa, tem que os caras, desde o comecinho ali, arrebentavam já, né, dos tempos do ciclismo lá. Então, isso também importa. Então, acho que no Brasil, isso daí é uma coisa que falta, porque, com todo respeito ao profissional, do profissional no Brasil, a gente sente uma dificuldade em criar um incentivo, porque a gente, obviamente, tem que estimular que a criança, ela tem que fazer o que ela tem paixão, que ela tem vontade. Mas a gente sabe que, na realidade, quando a criança começa a correr atrás de um sonho, a gente vive num mundo capitalista. Então, os pais que estão educando, né, eles pensam na possibilidade que, meu filho vai ser um ciclista, ele vai viver do quê? O que ele vai ser? Né? Então, isso daí é um fator importante. Então, não tem o incentivo do pai, não, meu filho, você vai ser ciclista? Oh, não é isso, não vai te dar o ganha-pão. Às vezes a sensação é essa, infelizmente, né? Porque você vê que os atletas brasileiros, tem muitos deles, os profissionais, com raras exceções, precisa fazer alguma outra coisa na vida. O cara está trabalhando numa loja de ciclismo, está trabalhando na venda de peças, tá? O cara faz alguma coisa outra da vida sendo profissional. Então, isso tem dificuldade tanto na divulgação como nesse aspecto de demonstrar que o nosso atleta profissional ele é um cara de sucesso, né? Que nem, por exemplo, nós sabemos que o mínimo, a maioria das crianças nunca vão se tornar um Neymar. Neymar é 1 em 1 milhão, o Messi é 1 em 1 milhão, o Cristiano Ronaldo é 1 em 1 milhão. Mas tem o sonho, né? Porque nós temos os ídolos. Aí a gente fala, mas essas pessoas também estão na Europa. Mas quantos atletas de ciclismo nós temos inseridos na Europa? E quantos brasileiros a gente tem inserido no exterior, no futebol? Então, a quantidade de brasileiros lá, mesmo que seja mínima, cria a expectativa de, talvez meu filho, tem um monte de brasileiro lá. Então, esse ponto é importante, criar o herói, é o segundo ponto. Depois do cultural e de criar espaços, criar o herói, profissionalizar o atleta profissional, dar uma condição de que ele tenha sucesso na vida, que ele possa se realizar na vida, por exemplo, como um atleta, não digo como um atleta de futebol, mas que ele tenha como fazer um pezinho de meio, criar um negócio, fazer alguma coisa para quando a carreira curta de atleta de 15, 20 anos ele terminar, ele tem uma perspectiva de não partir do zero, ele ter criado alguma coisa, né? Não só para o ciclismo funciona esta ideia, mas também para outras modalidades do atletismo. A gente precisa profissionalizar esses atletas e dar condições para ele, para que não venha só o atleta que resistiu porque vai pela paixão mesmo, sem pensar em outra coisa, ou que não venha pelo acaso. O terceiro ponto é custo e segurança. Custa muito ser ciclista no Brasil. Custa muito, é muito caro. Isso já quando a gente fala o garoto que está começando a competir, tudo, né? Para os pequenininhos ainda não é tanto, porque você não depende de uma grande bicicleta, de um grande equipamento para poder fazer a prática para aprender, né? Por exemplo, agora no curso de atualização bianual que a gente tem, que eu decidi os argumentos que iam entrar como atualização bianual para os diretores esportivos, eu selecionei um tema que chama Uma Bicicleta, Múltiplas Possibilidades, né? Que vai ensinar os diretores esportivos a escolher a bicicleta, né? Obviamente eu tenho o pessoal da parte prática que me ajuda a tomar essas decisões, apesar da temática ter saído da minha cabeça, mas das minhas ideias, mas de usar uma bicicleta que permita mudar de terreno, que permita ele fazer atividades que passam por 2 terrenos, como um ciclocross, como o mountain bike, como a gravel, que permita ele, então, a ideia é essa, criar.
Então, não é tão caro, porque você pode usar uma bicicleta para fazer um monte de coisa com a criança para ela aprender a trabalhar no ciclismo. Mas aí você peca no fator segurança. Para o garoto mais adolescente, o custo pesa também. Mas para o pequenininho, custa a segurança, porque no Brasil é complicado você ter que dizer que problemas a gente tem no mundo inteiro, mas no Brasil é complicado você ter que dizer que eu me sinto mais seguro na autoestrada, com os carros passando a 120 km por hora perto de mim, do que dentro da cidade para andar de bicicleta, onde não tem respeito. Então, segurança e educação são os pontos são outros pontos fundamentais. Falo o último ponto e faço uma síntese, que isso é interessante, mas o último ponto é a forma como é configurada as categorias aqui no Brasil. E isso está muito relacionado ao fator patrocínio. Na Itália, diferente do que acontece aqui na Europa em si, você não tem uma equipe de ciclismo que faz desde a categoria dos pequenininhos até a elite. Então, você tem equipes especializadas, escolas de ciclismo, depois você tem, que a gente fala do G1 a G6, né, que é de 6 a 12 anos, depois você tem a juvenil, a júnior, sub-23, uma ou outra que faz júnior sub-23 como a Work Service, mas a maior parte, cada uma é especializada. Então, elas têm ligações entre elas, e elas têm técnico e pessoal especializado a desenvolver aquela categoria, entendeu? Então, acho isso, obviamente, sim, fala de investimento, né? Tem relação com investimento, tudo, porque tem que ter patrocínio para poder construir uma equipe assim, mas favorece muito lá. Então, fazendo um resuminho entre os pontos que eu falei, primeiro, o fator cultural é diferente, a gente tem que criar isso de pouquinho em pouquinho, incentivar, né? Criar mais espaços para prática, né? Profissionalizar o nosso atleta para criar valor, para dar valor, para criar o herói que a criança queira seguir, para aumentar o número de participantes. Custo e segurança, a gente precisa melhorar isso no país para tornar o esporte um pouquinho mais barato. É impossível sustentar os custos hoje em massa, principalmente para criança, e a parte de segurança também, e a forma como são configuradas as categorias. Eu acho que esses são os pontos que permitiriam, ao longo dos anos, fazer com que a gente cresça, aumentar o número de adesão da base para começar a revelar mais atletas. Muito legal, Dantas. E continuando aí, então, a falar do início da carreira do jovem, né? Da carreira não, início em si da prática, né? Esportiva. Você trouxe alguns pontos aí que parece que sejam importantes para esse início, para que seja possível incentivar esses jovens a se formarem atletas aí ao longo do tempo. E tem um ponto que talvez, hoje em dia nem sei se ele ainda divide opiniões, mas em algum momento já dividiu, que é a questão da especialização precoce, né? Mas ainda assim, que talvez não divida hoje, a gente vê na prática muitos atletas performando muito bem, por exemplo, até a sub-23, no mountain bike, por exemplo. Se eu pegar 10 anos atrás, tem realmente vários exemplos, tanto a nível Brasil, mas principalmente a nível internacional. Chega na elite e não consegue mais performar. Muitas vezes eles têm uma queda e depois acabam conseguindo voltar a performar. Qual é a sua visão sobre isso? Tentando linkar realmente se talvez essa questão de performar muito bem na Júnior e na Sub-23 e não performar, a gente pode estar ligado à especialização, e qual a sua visão sobre a especialização e como vocês atuam frente a isso aí na federação? Tá, então assim, antes da gente falar de especialização precoce, a gente tem que entender, tem que criar um raciocínio, né? Então, assim, primeiro que até os 15, 16 anos, devido a um monte de coisa que a gente já sabe, que é o momento que você tem que aprender, que a criança tem que brincar nas categorias de base, tem que aprender a andar de bicicleta, tem que aprender uma série de coisas, até por sensibilidade das capacidades funcionais, né? E motoras, a gente tem que aproveitar as fases sensíveis no momento certo, então a gente tem que distribuir direitinho até o momento
de começar a realmente treinar, até quando é uma brincadeira organizada que permita o desenvolvimento, que não significa só brincar também, porque você não pode chegar a 17, 18 anos, um garoto da Júnior, que já vai suportar cargas importantes de treinamento sem ter uma pré-estrutura, né? Então, todos esses pontos são importantes. Tem que ter um equilíbrio entre jogar, brincar e ir, mas tem que ser um jogar e brincar racionalizado para você criar estrutura para aqueles que vão virar atleta ter estrutura para suportar as cargas de treinamento quando eles chegarem na idade de júnior, primeira categoria internacional. E para isso a gente precisa criar uma linha de raciocínio. A gente tem que entender que a capacidade de suportar uma maior magnitude de carga entendido como interação de todas as variáveis de treinamento, é como construir uma casa. Se você construir uma casa do primeiro andar, de um andar só, e você quer criar o sobradinho, você não pode jogar o segundo sobrado em cima sem você criar a estrutura, né? Então, você tem que reforçar a estrutura para aumentar. Se você for colocar um terceiro, igual, você tem que reforçar a estrutura para colocar o terceiro andar na casa. Então, o processo entre esse equilíbrio e sem querer criar especialização precoce, tem que raciocinar dessa forma. Então, assim, hoje em dia tem muito a ideia da multidisciplina, que se não é feita organizada também é negativo. Todo extremo é ruim. Então, tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, você pode... É legal e importante que o atleta ele faça várias disciplinas, porque a gente tem melhora as valências em muitos aspectos técnicos, físicos, psicológicos, até para o atleta. E aí a multidisciplina já ajuda que ele desenvolva algumas valências. Obviamente, você tem que aproveitar a multidisciplina para você desenvolver as várias valências físicas, psicológicas e técnicas que depois vão favorecer a especialização dos atletas quando eles estiverem chegando lá. O que acontece, que cria o problema, é que a gente tem que ver se o talento ele vem natural, porque não é um problema você ter resultado na júnior, você ter um resultado na categoria juvenil, nas categorias de base, se ele vem natural. O problema é você forçar e pular fases, certo? Então, o Platonov, ele tem, nessa ideia da construção da casa, ele tem sempre o Platonov, é um dos livros que eu li, né? O treinamento desportivo que tem do Platonov, ele usava dois conceitos que talvez eu não te diga a palavra certinho como ele descreve no livro, mas eu tenho muito claro na minha cabeça, porque é uma coisa que, para mim, deveria ser a norma e não é. São poucos treinadores que pensam desse jeito, mas você tem duas coisas que ele define na hora de preparar o atleta, que é o preparo desportivo elevado, que é uma coisa longitudinal que você desenvolve ao longo dos anos e que vai te dando estrutura para suportar as cargas de treinamento ano a ano, você tem mais estrutura para suportar. Isso é a nível longitudinal, demora para você criar. Precisa de um plano organizado desde pequenininho, que não significa especializar, mas você tem que ter um plano organizado para dar uma continuidade e que o atleta vai ganhando ao longo dos anos, que ele vai maturando, a capacidade de ir suportando as cargas de treinamento, né? E você tem a prontidão para os melhores resultados, que é os picos de treinamento dentro de uma temporada. Então, você tem que pensar que na categoria de base, você dá a prioridade ao primeiro, a formar o atleta. Mas, obviamente, para manter motivado, para manter o patrocínio, para manter motivado para tudo, o atleta ele quer ter o seu resultadinho, que não é um problema se você souber controlar essa parte dos picos de rendimento, que é a prontidão para os melhores resultados. Então, você tem que ter como pano de fundo um crescimento longitudinal, mas tem que saber como trabalhar para poder o atleta ter o resultadinho, o garoto ter a satisfação dele nos jogos escolares ali. Então, isso é muito importante ter em mente para poder fortalecer a casinha para você subir os novos andares, né? O problema é que acontece que quando você vai forçar o cara na sub-23, ali, se não vem natural,
é que a gente tem 2 reservatórios, vamos dizer assim. Você tem uma reserva de treinamento, que é a quantidade de carga que você suporta, e você tem uma reserva genética. Mas o corpo é inteligente. Se você treina forte e começa a dar muita carga, o corpo se adapta. Se adapta. Ele se defende daquela carga de treinamento. O problema é que quando você vai dando muita carga de treinamento no garoto, ele responde, ele pode responder 1 ano, mas aí você começa a ter problema com longevidade, porque o cara não tem aquela estrutura para suportar aquela carga, mas ele vai chegando, ele vai queimando a reserva de treinamento dele, sem usar toda a reserva genética que ele tem. Então chega um determinado momento que isso fica desequilibrado. O cara ele já está no máximo de quilometragem que ele já pode fazer, ele já está fazendo o máximo de intervalado, ele já não suporta mais carga de treinamento, senão ele começa a ter problema de overuse, overtraining, e ele não queimou toda a reserva genética que ele tinha para desenvolver, porque não foi dado tempo. Se você reduzir a carga, você diminui o estímulo é abaixo do que ele já suportou, ele não vai em pico de rendimento. Se você aperta mais, ele entra em overtraining e overuse, e aí você começa a ter esse desequilíbrio. Não tem livro, não tem artigo que fale disso especificamente, que viu isso empiricamente. Mas de tudo que eu li, de tudo que eu percebi, os problemas de overusing, overtraining, a dificuldade do cara que ele entra no platô e não consegue ir além, entendeu? Tudo isso daí está relacionado a você conseguir equilibrar, ir desenvolvendo, não ir desenvolvendo gradativamente essa capacidade de suportar a carga e de usar a sua reserva genética para poder crescer. Então, esse daí, você vai pulando fase, queimando fase do atleta e vai exaurindo ele. Então, é muito importante tentar não especializar, mas além de não especializar, jogar a carga adequada para fazer com que o garoto tenha uma carga longeva. É muito interessante as coisas que você fala aqui, porque vamos pegar, assim, vou tentar trazer um raciocínio, assim, em relação àquilo que você tinha falado, né, da cultura, profissionalização, né, do que há um pouco de diferença do Brasil e no resto do mundo, e essa questão também que o Danilo trouxe, né, de que algumas pessoas performam até certa idade e depois não conseguem mais performar. Então, a gente vê um cenário, né, que, assim, de um lado a gente tem ali uma cultura que não permite que as crianças se movimentem, e aí não permite que elas andem com segurança de bicicleta, que elas vá a parques, que elas experimentem a modalidade para se tornar um ciclista. E, outro lado, a gente tem algumas crianças que conseguem se desenvolver, mas, às vezes, por uma questão de pressão social, por uma questão de conhecimento dos pais, ou até mesmo por uma questão da nossa própria profissão, né, de treinadores que talvez não pensem o desenvolvimento e sim só comecem a pensar o resultado, a gente tem esses atletas que não conseguem ter essa longevidade dentro do esporte, né? E aí a gente entra em alguns fatores, né? Como que a gente cria uma base do esporte forte no Brasil. A gente tem, por exemplo, a Suíça, né, que tem grandes nomes dentro do ciclismo. Talvez eles tenham um trabalho de formação muito bom dos atletas. E aí, entrando para esse lado que você trouxe da cultura, né? Então, eles vão ter muitas crianças, muitos adolescentes praticando, aprendendo a andar de bicicleta, depois praticando de maneira gostosa, assim, lúdica, né? De experimentar o esporte, e aí se tiram talentos. Então, uma base forte vem aí. O outro lado está essa questão, como que a gente constrói essa base forte dentro de um país? Um conhecimento, uma formação de treinadores, uma formação de profissionais para pensar a formação do atleta e deixar com que ele tenha o seu processo natural de desenvolvimento. E aí a gente vai ter aqueles atletas que vão se destacar, né? E aí, por um lado, a gente tem um lado negativo, que é esse que você acabou comentando agora, mas a gente vê que num cenário mundial, em alguns lugares, isso parece estar indo contra a corrente, no seguinte sentido. Antes a gente tinha atletas mais velhos sendo campeões, né? A gente via ali os atletas chegando no seu auge por volta dos 30 anos, acima dos seus 25 anos. Hoje a gente já vê atletas mais jovens
tendo resultados expressivos mundialmente, né? Então, talvez em alguns lugares a gente esteja, de fato, dando um olhar, uma importância grande para essa formação, e por isso essas pessoas, né, esses atletas mais jovens, estejam conseguindo chegar nesse ápice, e alguns deles vão, né, ter a longevidade. E aí não vão estar ali no ápice só do seu país, vão estar no ápice mundialmente, vai ser um atleta que vai se destacar. E também talvez a gente tenha outros lados, né, em relação à modalidade que se desenvolve, a ciência que se desenvolve. Então, como que vocês aí na Itália têm lidado com isso, né? Assim, é um país que tem uma cultura diferente, você já trouxe. Aí, pegando para esse lado que a gente conversou agora, da cultura, do desenvolvimento de conhecimento dos treinadores, como que isso está acontecendo, né? Se os treinadores estão tendo essa consciência, se a federação está trazendo essa ideia de formar os profissionais para pensar a formação do cidadão, né? E aí, o cenário dentro da Itália está mostrando que os atletas estão tendo seu processo natural e a gente vai ter atletas mais jovens com saúde competindo internacionalmente, ou é alguma coisa que está ligado talvez à modernidade, aos estilos de prova de ciclismo que mudaram? Como é que tá essa visão? Então, assim, é bem complexo, é bem amplo, como você falou. Eu acho que eu não posso me restringir a falar de Itália, né? Como eu falei, nós temos, graças a Deus, para eu ter meu trabalho, nós temos os nossos problemas, algumas coisas que a gente está solucionando. Que eu sei, que eu vejo, que ali dentro da Itália, a gente protege muito a garotada, assim, tenta errar um pouquinho para menos até, né? Então tem um pessoal muito tradicionalista ainda, que a gente está abrindo para uma evidence-based approach. E aí o que acontece, assim? As crianças, ela tem todo esse processo que a gente falou dentro da Itália, mas em Europa, em geral, a gente consegue perceber que teve, assim, alguns países que não tinham tanta evidência que cresceram. Então, por que deu esse boom? Né? Eu acho que, principalmente aqueles que a gente tem visto em relação a quem não tinha hegemonia, como antes, França e Itália tinham uma hegemonia no ciclismo nacional, do ciclismo europeu, a Bélgica também. Depois, agora começaram a surgir outras nações que... Quem era a Inglaterra até pouco tempo atrás? Ninguém. Então, o que aconteceu? Eu tenho sempre um modo de falar, que o Fábio Forcini, o psicólogo do esporte, trabalha comigo, gosta muito, que é... Quem dá que eu falo para ele, né? E ele gosta muito desse modo de dizer. Quem dá o tapa, esquece. Quem pega, não. Quem recebe, não. Então, as outras nações tomaram tanto tapa da Itália, da Espanha, da França, que eles começaram, a gente tem que se mover. E a ciência contribuiu muito isso. Então, você citou, por exemplo, vou citar um exemplo. Você citou atletas mais jovens conseguindo fazer uma performance tão forte a nível mundial, competindo, e antes eram os caras mais velhos. Antes, a coisa ia acontecendo acontecendo naturalmente. Você não tinha tecnologia, você não tinha... O cara ia lá, treinava, andava na estrada, andava no MTB, aprendia técnica e ia como ia. Hoje não. Hoje tem uma série de estudos que demonstram que, por exemplo, o MTB XCO, que agora está dentro ali dos 90 minutos, o olímpico, que tem um campeão novíssimo, o Pidcock, né? Então, você vê, é um esporte que você tem vários momentos de on e off. Então, você tem picos muito altos, anaeróbicos aláticos, e depois você tem uns períodos de recuperação que tem alta demanda técnica, mas não tem alta demanda fisiológica. Aí, quando você começa a analisar essa sistemática, quem que favorece esse tipo de atleta? O atleta mais jovem. Porque quando o atleta vai envelhecendo, como o Valverde, o Nibali, o que vai acontecendo com o cara? As fibras mais rápidas dele vão tendendo a perder mais calibre, vai tendendo a ter menos ativação, vai indo para uma parte mais aeróbica, que antigamente, como acontecia com todo mundo e que o pessoal ia treinando, o atleta ganhava na experiência e tal. Quando se percebeu que se podia explorar essa explosão, essa capacidade mais de força que favorece o jovem,
Obviamente, quando você começa a trabalhar com marginal gains, no limite, porque fisiologicamente, hoje em dia, a nata da nata está todo mundo igual. O que faz a diferença de um tá bem ou não tá bem, ou o cara tá vencendo o Giro de Itália e depois ele tá 2 horas atrás do outro no final, na General Classification, são os detalhes, marginal gains. Entendeu? Então, isso daí influenciou. Então, assim, nesse processo que relacionado de atletas mais jovens conseguir ter mais resultados, eu acredito que, primeiro, o evidence-based approach, a abordagem baseadas em evidências na preparação, a tecnologia que te permite estudar a modalidade, ver modelos de desempenho, ver o que é importante, qual é o detalhe que define a prova, isso ajudou muito. O fato dos atletas começarem a praticar multidisciplinas, né, que permitiu também dar uma adesão maior, porque antes a rainha era a estrada, então todo mundo ia para a estrada para garantir a vida. Com a profissionalização do MTB, do BMX, da pista, a capacidade do cara se sustentar fazendo isso, os atletas começaram a fazer multidisciplina e isso começou a revelar e dar múltiplas valências que permitem os caras terem capacidade de explosão, além de ter a resistência, e se ele tem a característica, ele consegue performar bem nas duas, né? Outro ponto também que a gente tem que ver é o talento também, né? O talento natural do cara. Por exemplo, eu citei o Pidcock, que é o campeão olímpico de MTB agora, além de tudo que ele faz na estrada, que ele tem um histórico já no MTB, na adolescência, né? E o cara tem o talento natural, o cara é uma aberração da natureza, o fisiológico, todo o Pro Tour praticamente, né? Então, quando eu estava trabalhando na equipe da Valdarno em 2021, eu fui no Troféu Buffoni, eu encontrei o diretor esportivo da equipe Fezan Howes, que é amigo pessoal da família do Pidcock. Em um stage, ele levou os garotos, ele era juvenil, ele levou o Pidcock para fazer o treino com os garotos júniors, e quando eles entraram na subida, o cara sumiu lá na frente. Mas não é que ele se matou para sumir, o passo natural dele cortou júniors que já eram fortes. Então, a gente teve a oportunidade de conversar lá, uma equipe inglesa, a Fashion House, e a gente estava falando, e ele conhecia o Pidcock, estava relatando isso no meio das nossas conversas lá. Então, tem o talento também, né? Então, você vê que caras como Van der Poel, Pogacar, Pidcock, esses caras, eles são futuramente, credo, o Ayuso, eles são fora séries, entre os fora de série. Fora de séries, entre os fora de série. Então, isso é um dos fatores, né? Aí você estava comentando comigo, além disso daí, sobre a parte de como desenvolver a categoria de base, porque as crianças estão fechadas, como o cara vai sair, vai criar essa estrutura. Então, vai muito daquilo que a gente estava falando de como poder estruturar no Brasil e que muitas nações estão fazendo. Tem que ter um método, né? Eu acho que para a gente poder crescer como nação e desenvolver mais a categoria de base, tem que trazer uma adesão e desenvolver a base. Para fazer essa adesão e desenvolver a base, que é o que os outros países estão fazendo, né, na Europa, estão fazendo crescer, são pontos como, por exemplo, promover o ídolo, valorizar o profissional, que a gente faz, que aí vai chamar, é como ver um desenho, um cartoon, cara. Qual garoto que pequenininho não quer ser o Homem-Aranha? Ou que não quer ser o Neymar? Ou que não quer ser um jogador de outro esporte? Então, isso é importante. Se a gente não criar o ídolo, o garoto não vai querer seguir, e se a gente não mostrar que o ídolo, ele pode ter sucesso na vida fazendo aquilo que ele faz, né? Sendo um Flume na vida, sendo um Nibali na vida, que tem um mundo de dinheiro, né? Que teve sucesso, mesmo sabendo que o mínimo chega ali, se não tiver esse ídolo, os pais também vão pensar 2 vezes para deixar. Depois, aumentar o número de espaços da prática e o número de provas regionais para que as crianças participem. Obviamente, todas as provas, todas as competições, gincanas, adequada à categoria, não promovendo somente o resultado de quem vence,
como acontece muito na corrida aqui no Brasil. Na corrida, o pessoal promove. A criançada vai correr e todo mundo ganha a medalhinha, todo mundo que chega, parabéns, sobe no pódio. Então, tomando esse cuidado, a competição não é negativa. Falando em espaço, esses dias eu vi um vídeo muito legal, depois eu posso passar o link para vocês, ou vocês podem procurar no YouTube, uma matéria falando do Mobile Bike Land, São José dos Campos, não sei se vocês ouviram falar, que espetáculo de espaço, mas a gente precisa proliferar. Paulínia, que a gente tem a pista de BMX, que a criança é 4 anos de idade, cara, começa a aprender, entendeu? Então, a gente precisa ampliar isso daí. Outro ponto, depois que você consegue criar a base para a gente subir o talento, crescer, a gente tem a equipe e federação, tem que dialogar e monitorar o talento ao longo dos anos. Não forçar, mas ir monitorando o que vai acontecendo. E o monitoramento não acontece somente através do resultado. A gente faz a avaliação anual do júnior, juvenis, de uma quantidade de todas as equipes, a gente vai monitorando, porque às vezes aquele garoto que ainda não está tendo resultado, ele tem dado e ele precisa só de um bom suporte técnico. Eu gosto muito do Tim Kerrison, não sei se vocês conhecem, que é o Head of Performance da Sky, antiga Sky Ineos agora. Ele tem o conceito de predestinados e predestináveis. O Froome, segundo ele, nunca foi um predestinado. Predestinado é o cara que, sendo treinado bem ou não treinado, o cara vai. Nibali, Froome, Pantani, uma série de atletas que... O Merckx, eles eram predestinados. Com bom treinamento ou não, o cara é diferenciado. O Outlier fora... O Sagan, Outlier entre os outliers, né? Os fora de série entre os fora de série. Mas tem os predestináveis, que com apoio científico, com apoio de treinamento, baseado em evidências, se a gente se a gente tirar um quilinho aqui, se a gente treinar ele aqui, se a gente fortalecer aqui, esse garoto, ele fica competitivo. Então, assim, se o talento não trabalha duro, o trabalho duro vence o talento. Isso aí no Beach Sport, o Slongo, amigo, que é hoje amigo pessoal meu também, ele escreveu uma matéria na Beach Sport, e ele citou essa frase, foi assim, perfeita. Ele falou, se o talento não trabalha duro, o trabalho duro bate o talento. Então, se você trabalha com marginal gains, você começa a encontrar muito mais predestináveis que podem ser competitivos, mesmo com os talentos. Por isso que você vê uma renovação muito grande no momento da Inglaterra, porque eles têm método. Tem método. Não acontece ao acaso, tem um método, né? E é isso que, um dos pontos que eu estou tentando reforçar dentro da federação. Não depender só porque nós temos muito talento, e começar a fortalecer o nosso método, para poder ter renovação, né? Fora isso, também tem... Aqui no Brasil, tem baratear curso para ter acessibilidade à disciplina, formar os técnicos. Não adianta eu ter essa concepção se eu não conseguir abrir essa divulgação desde o diretor esportivo do cara que está na categoria de base G1 lá, né? Então, isso aí é muito. E fundamental em todo esse processo, não precisar ter pressa pelo resultado. Porque isso permite... Que o garoto vai passando de categoria e vai subindo, e obviamente quando ele começa a chegar na júnior, segundo ano de júnior, ali começa a aparecer quem é que vai, porque o alto rendimento é seletivo, mas, por exemplo, o Vinegal, que é o atual General Classification do Tour de France, ganhou o Tour de France esse ano, ele nunca tinha vencido até o segundo ano de júnior. Então, eu não falo para você, obviamente, a nível de equipe nacional, a nível de rendimento, que, coitadinho, aquele primeiro garoto que corta lá, que faz ciclismo por prazer, mas que corta quando ele já está na categoria juvenil, pelotão parte, ele não consegue acompanhar, é difícil que ele vá virar um profissional. Mas o que acontece é que a seleção baseada nas classificações, quem chega primeiro, segundo, terceiro, às vezes corta o garoto que ele está ali sempre entre os 6, entre os 10 primeiros, na crono vence, faz o segundo, o cara está sempre ali, toda a corrida, tem uma consistência, mas falta o passo, às vezes até por nível maturacional.
Por exemplo, já tem estudo do pessoal não sei se vocês tiveram acesso, que mostra a diferença entre júnior, sub-23 e elite profissional, do estudo do Peteléu, de vários atletas, de pessoas italianas ali, Luca Filippa, Spertelé, o pessoal, Matteo Marti, que estão fazendo muitas publicações agora. Nesse estudo, né, ele mostra que o cara que ele tem potência absoluta mais alta, ele tem um favorecimento na equipe júnior, quando ele está correndo como júnior, porque a quantidade de desnível, que é acúmulo de desnível, de acúmulo de subidas. Na Júnior, não permite que o verdadeiro escalador, que é o cara que vai correr as 3 semanas ali, que ele consiga fazer os grandes resultados. O cara, às vezes, ele está entre os 10, ele está ali, mas ele não consegue chegar, porque a potência absoluta, que é aquela imposição de potência absoluta, às vezes o plano, a corrida no plano, a coisa que se decide ali, a potência absoluta dá uma vantagem, dá uma desvantagem, e eles hipotetizam que dá uma desvantagem ao cara que é escalador mesmo, e às vezes esse cara, se você for olhar na classificação geral, ele fica fora. Entendeu? E aí você não consegue renovar os caras de corrida para 3 semanas, porque aquele cara tem as características que ele tem potência relativa mais alta, ele tem o maior número de fibra tipo 1, e esse é o cara que ele vai ser forte depois de fazer fadiga, que se fala muito de resistência, de quanto você é forte depois de fazer fadiga, porque não importa da sub-23 em diante, não importa na estrada, por exemplo, quanto forte você é. Importa quanto forte você é depois de você fazer fadiga, de você estar fadigado. Quanto que você consegue manter daquela pancada? E geralmente quem tem mais o perfil de passista, quem tem mais o perfil de explosão, sofre nesse momento em relação ao escalador puro, principalmente nas provas de 3 semanas. Então, assim, talvez a gente está eliminando esse cara porque está olhando só resultado. Então, esse é um fator importante também. Não ter pressa e não fazer a categoria, fazer passar de categoria, só quem tem os resultados ali na ordem de chegada, entendeu? Antes da Ana entrar para a pergunta, só uma observação, ele falou da capacidade de produzir potência após já ter gerado algum tipo de fadiga, né? Há algumas semanas a gente gravou um episódio com o professor Everton Crivoy e o Gabriel Vargas, treinador, sobre durabilidade, que é exatamente isso. Então, o pessoal aí ficar curioso após acabar esse episódio, vai lá que esse episódio está bem legal, realmente. Eu acho que essa pergunta ela deveria ser ouvida não só pelos atletas, amadores, profissionais, mas todo mundo que está no meio do esporte mesmo, porque ela trouxe a clareza sobre muitas questões. Mas agora eu quero fazer uma pergunta e eu quero direcionar ela principalmente para os amadores, porque uma questão que você trouxe agora é essa questão da ciência de dados, das análises de dados, né, da gente conseguir ali ir tirando, né, do atleta todo o potencial dele, então ir rastreando onde a gente tem ainda como melhorar a performance, e desenvolvendo. E hoje em dia a gente tem uma coisa que é o marketing, né, que joga às vezes para os atletas que eles precisam de ter um medidor de potência, que eles, né, os equipamentos hoje em dia são muito caros, então tem assim um jogo de marketing muito forte nessa necessidade de se desenvolver, e aí principalmente que é uma questão que a mais popular é o medidor de potência, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente assim, em que ponto que é necessário realmente eu entrar com essas ferramentas de análise de dados, de potência e tudo mais. Legal, legal. Cara, eu tenho em relação assim, tipo, eu tenho um texto que eu publiquei sobre isso, que fala que todo mundo pintava o medidor de potência como um deus importante, assim, uma coisa fundamental para você ter rendimento, né? E como eu sempre digo, todo o extremo é ruim. Então, há tempos atrás, não sei se tem ainda, eu usei isso até em uma palestra, quando
Eu fiz uma palestra, eu mostrei uma imagem da própria PowerTap, que ela mostra uma balancinha, mostra a potência, mas mostra que as outras variáveis também são importantes. Então, a gente tem que sempre ter consciência que potência e qualquer medida derivada dela, qualquer uma, é carga externa. Carga externa. Não é carga interna. Carga externa é o que eu faço. Correr, por exemplo, carga externa, vamos pedalar 20 quilômetros a 200 watts, médio, NP, normalizado. Se eu faço, se o Gustavo faz, a carga externa é a mesma. Mas o impacto fisiológico, que é a carga interna, psicofisiológico, vou além, psicofisiológico, é diferente. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é entender que, hoje em dia, o que tem de ponta no treinamento é que saber que você precisa ter parâmetros de carga externa e parâmetros de carga interna. Você precisa dos dois parâmetros. E o drift entre eles, o deslocamento, quando eles começam a se afastar um do outro, é que te dá as indicações de como é que está o atleta, se estou pisando demais no acelerador, tirando o pé. Hoje em dia, não tem mais motivo para falar que não vai monitorar o atleta, porque hoje em dia todo mundo conhece o método de percepção de esforço da sessão, que cientificamente demonstra é importante fazer. Então, assim, você tem uma escolinha com um pedaço de papel e lápis, uma planilhinha, você consegue monitorar para ver como um grupo está sentindo uma carga, se ele está... Então, não tem mais motivo para não monitorar. Então, primeiro ponto, independente se o cara é amador ou profissional, tem que ter um modo de monitorar. Daí, obviamente, do amador que tem mais exigência, que quer ser mais perto do profissional e tal, aí você vai subindo. Você vai, quanto mais, é que nem ir para a guerra, gente, quanto mais armas você tiver, melhor. Você tem um general, o cara te dá uma faquinha, manda você ir, você vai com a faquinha. O treinador é assim, você vai com a faquinha treinar? Vai. Se ele te dá uma pistola, beleza. Se ele te dá um canhão, cara, você se defende melhor. Então, é a mesma coisa. Se o cara tem recurso para comprar até o medidor de potência, legal. Bom ter. Dá para usar. Agora, se o cara não tem, falar que ele não pode ter rendimento, como eu já ouvi falar, que é crucial, o mercado impõe que é crucial ter um medidor de potência, correto? O cara impõe que é crucial ter um medidor de potência. Se o cara não tem recurso, ele não pode ter. Eu treinei o William Chiarelli, Geraldo Bandotti, amador de alto nível, foi Copa do Mundo da Áustria. William Chiarelli foi quinto no CI American Ranking, ou CI America Tour. É um garoto, um dos melhores, se não o melhor atleta que eu treinei até hoje. Renato Ruiz, com tudo que ele fez na carreira dele, apesar de eu pegar ele já com uma idade um pouquinho mais avançada, tudo que ele fez na carreira dele. Esses caras, Felipe Fossati, treinei todos esses caras por muito tempo só na frequência cardíaca, que não impedia de fazer resultado. Obviamente que quando vai chegando no nível profissional que você tem que avaliar dados normativos, tá? Se o cara tiver um medidor de potência, a coisa fica mais fácil. Você vai trabalhar com dados para quantificar quando o cara faz um intervalado de curta intensidade, que a frequência cardíaca demora mais para responder, é claro que você tem mais dados para quantificar. Mas o fato de falar que você não pode dar uma qualidade de treinamento porque você não tem um medidor de potência, isso até hoje, eu afirmei isso há muitos anos atrás, e mesmo hoje, que um medidor de potência está mais barato do que já foi, que está mais acessível, eu continuo falando, não é necessário. Para quem tem bom treinador, não é necessário. Para fechar o episódio, uma pergunta bem rapidinha. Se a gente pensar no treinamento a longo prazo e que permita que o atleta tenha, né, seus resultados a curto prazo, né, igual a gente estava falando um pouco mais no início do episódio, né, para que ele ganhe as competições júnior, né, e juvenis, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa focar no volume?
a gente precisa trabalhar treino de força, o que o atleta precisa fazer para conseguir ir solidificando essa base, que você explicou muito bem mais cedo, e consiga crescer no esporte? Cara, assim, eu não diria tanto de falar do método em si, como faz, o que precisa, né? Eu acho que você tem que entender o contexto geral. É claro que para a gente tem que estudar para entender no pano de fundo como que a força pode auxiliar a disciplina que o meu atleta faz, como que eu posso trabalhar para que ele cresça, mas eu acho que o mais importante é pegar de um modo geral para entender esse contexto. Eu acho que está numa relação importante para o atleta ter sucesso e chegar e ter uma carreira longínqua, que você citou do sub-23, que às vezes não consegue e passar da sub fica estagnado ali. Eu acho que a gente tem que pensar a carreira longínqua e fazer as duas coisas. Um ponto importante, a gente estava falando antes de preparo desportivo elevado e prontidão para os melhores resultados, que está relacionado a isso, porque o cara que ele quer ter o resultado na hora, ele vai pensar na prontidão para os melhores resultados. Mas a gente comete um grande erro quando a gente fala isso, porque todo mundo, quando escuta falar nisso daí, fala, mas o cara, se ele não fizer o resultado, ele não passa para outra categoria, ele morre na sub-23 mesmo que ele tem reserva. Como se uma coisa fosse exclusiva da outra. É muito complexo isso, gente. Porque, por exemplo, eu citei aqui o William Chiarello, um dos melhores atletas que passaram para a minha mão, era atleta que era nível europeu, e aí eu faço um ganchinho, eu sei que a gente já se alongou, eu faço um ganchinho importante aqui, que a gente está teve um período pós-pandemia, Covid, que gera muito caso de miocardite, né? O William é um dos melhores atletas da nível olímpico, e se ele tivesse ido para a Europa, ele ia se consolidar lá. Ele não foi porque ele teve uma parada cardíaca, que depois a gente acabou descobrindo que era devido a uma miocardite que ele tinha, que ele não conhecia. Aí eu fui me aprofundar também, fui ver, isso é um ponto importante. Por quê? Miocardite é uma doença que é causada por vírus, por bactérias, entendeu? Em si, e que são vírus que às vezes a gente tem até dentro da gente, mas que quando passa para o meio interno, se aloja no coração, pode criar um nível de inflamação. E esse nível de inflamação, ele vai de leve a grave. O que acontece é que quando a gente tem alta carga de treinamento, ele pode passar de leve a grave. E quando ele passa grave, ele pode causar síncope cardíaca no esforço. Um infarto, o coração para, fibrila. Que foi o que aconteceu com o Ilha, ele colocou um desfibrilador e não pode mais competir em alto nível quando ele estava a nível de quinto a nível de ranking UCI American Tour, para vocês terem uma noção, estava no auge. Então, isso aí é muito importante no momento que a gente está tendo pandemia, que tem muito caso de miocardite, e, por exemplo, o teste de esforço, se você tem miocardite, e o nível de esforço e o nível de inflamação está moderado ou baixo, provavelmente é muito difícil que no teste com eletrocardiograma, no teste de força, você veja. Você não vê. Você só vê se você fizer um check-up completo, se tiver um bom cardiologista, quando o cara faz o ecocardiograma, o ecocardiograma com Doppler, ele vai ver... E ele vai ver que tem algumas alterações e ele vai mandar para fazer exame específico, senão não vê. Então, por isso que a atleta tem que cuidar de saúde, não pode treinar com garganta inflamada, porque abre portas para a entrada desses vírus. Dente, inflamação de dente, pode passar, o cara tem uma cárie, uma coisa passar, e aquilo fica ali porque o médico fala que ele tinha já isso há muitos anos. E isso acabou com a carreira dele, porque ele não sabia. E no momento que ele estava treinando com cargas, que a gente vai falar disso agora, para nível europeu já, né? Essa janela de 15 dias de inflamação grave caiu no meio de uma corrida, ele foi lá, ele teve o ataque cardíaco, que foi a fibrilação, e aí limitou a carreira dele. Graças a Deus ele está vivo, né? Mas limitou a carreira dele, ele parou no auge, quando ele estava indo para o auge, quando ele estava começando
quando ele tinha primeiro ano de elite dele. Então, isso é muito importante, principalmente no momento de pandemia agora, que as últimas variantes do Covid que arrisca dar problema de miocardite. Não sou médico, mas entendi por causa da situação. Consulta um médico e vai fazer o seu check-up se tiver Covid, diminui a carga de treino, espera tudo. Só prossiga se você sentir que você está confiante. Que você está seguro ali, diagnosticado que está tudo bem. Voltando ali no caso que a gente estava falando para o atleta no futuro. Eu tinha muita discussão com o William. Eu comecei com ele, ele tinha 20, 21 anos, a gente brigava porque as equipes exigiam rendimento, que ele fizesse tudo, era bom no sprint e tal, e não dava, porque ele tinha característica, a gente ia potencializar a característica dele, e eu falava sempre para ele, é uma discussão que eu falava, você tem que ser o segundo, primeiro melhor sub-23, você não pode estar batendo nos caras da elite. Você bater nos caras da elite, você vai pular fada, a gente tem que criar uma estrutura para você suportar carga. E foram muitas discussões, ele foi amadurecendo, foi diminuindo, e eu falava para ele uma coisa, eu falei, quando você for do jeito que você está sendo, você tem perspectiva de ir para a Europa. Quando você chegar na sua categoria elite, do jeito que a gente está fazendo, você vai ser um escalador que vai dar trabalho para os caras no plano. Falava isso para ele. Você é um passista escalador muito forte. Na Europa você não vai conseguir fazer isso, mas aqui no Brasil, do jeito que a gente faz, você vai ser um escalador, passista escalador que vai dar trabalho no plano para os caras. E você vai ver que as coisas vão começar a aparecer no teu último ano de sub para elite, né? E assim as coisas foram acontecendo desse jeito, eu fui conseguindo direcionar, ele foi treinando, foi ganhando. Aí quando ele estava no último ano de sub, ele foi chamado pela seleção brasileira para representar como sub, pelos resultados que ele já tinha tido, e ele ganhou a volta do Maule na geral. E depois foi para de sub-23 para elite, nos primeiros anos ali que ele teve até ter esse problema, cara, o warm-up no Rio, da Olimpíada, todos os resultados, volta ao Uruguai, tudo, ele teve, assim, então, assim, não é, e ele teve resultado na sub-23, teve resultado na elite, então, assim, a gente trata preparo esportivo elevado e prontidão para os melhores resultados como exclusivos, e isso é errado, você não exclui, uma coisa não exclui a outra, na verdade, você tem que ter o pano de fundo, que é criar o treinamento longitudinal, quanto que eu vou aumentar de volume, quanto de magnitude de carga esse cara vai receber para chegar aos valores normativos de uma elite internacional. Você tem que fazer um plano, não pode vir reto assim, subir, não pode vir assim fazer platô, você tem que ver, tem um estudo do Pinot muito legal, do que você vê como que ele cresceu, você vê os parâmetros aeróbicos. Por quê? Porque preparo esportivo elevado cria adaptações estáveis. Não vamos falar de método, vamos falar que você tem que proporcionar adaptações estáveis de estrutura física, a nível de fibra muscular, a nível de capacidade de VO2, etc., que são estáveis, que o atleta desenvolve e depois ele não perde fácil, são mais estáveis. Só se ele para muito tempo, senão são estáveis. E prontidão para os melhores resultados está relacionado aos picos de rendimento, está relacionado aos picos de rendimento que o cara tem dentro da temporada, e que está relacionado a adaptações estáveis na capacidade de trabalhar na aeróbio, no sprint, tudo que a gente sabe, que com poucas semanas, se a base é boa, é feita, você faz o ajuste fino por ganho marginal, 5, 6, ali você separa um pedacinho, 5, 6 vezes que você faz um estímulo tal, você tem ganho. A literatura tem muito clara isso, de quantas vezes por semana, durante quanto tempo eu preciso para conseguir colocar. Até porque você não pode ficar treinando intervalado o ano inteiro, forçando o cara o ano inteiro, que não tem quem aguenta, então você tem que oscilar. Aí o que acontece? Para você fazer isso, para você poder ter isso, um programa bem feito e programado isso, o cara, primeiro, quando ele vai programar, ele não pode programar um ano. Eu já perdi atleta, já perdi dinheiro, que cara que fica um ano comigo, mas eu sempre penso em crescimento longitudinal. Então eu procuro encontrar o histórico do atleta. O que ele fez no passado?
Até dado se ele tiver, quando eu vou trabalhar com um atleta, eu estudo. Como que nós vamos projetar o futuro? Como vamos projetar o futuro? E aí faço um projeto de crescimento para ele. Esse é o plano longitudinal, de fundo, que é a prioridade. Em conjunto, você tem que estudar, ensinar o atleta que não dá para ele estar sempre a 100%, tem que conscientizar. E isso faz parte do aprendizado, porque qualquer World Tour corre sem estar 100%. Tem momentos que você tem trabalhando para uma prova que é a alvo, que o cara aprende com técnica, com experiência de pelotão, a leitura de corrida, a gerenciar e fazer o resultado mesmo não tanto 100%. Faz parte da vida isso. Faz parte da vida do atleta. Então, isso é um ponto importante para aprender. Selecionar prova. Selecionar a prova, alvo, que te dá visibilidade. Entender quais são os fatores determinantes que faz você ter sucesso naquela prova. Isso é muito importante para poder gerenciar essa situação. E não cair na tentação de, depois que você teve o primeiro resultado, começar a pensar em resultado. Você tive resultado na prova-alvo. Vou fazer resultado, para priorizar e deixar de priorizar a preparação a longo prazo. A coisa é dicotômica, porque o pessoal fica pensando no resultado, mas quando você vai dando estrutura para o atleta, preparo esportivo elevado, o baixo dele, o não 100% dele, já é mais alto do cara que se prepara mal. Então, depois com o passar dos anos, que o cara é bem preparado assim, e ele vai ganhando uma longevidade, ele vai ganhando essa estrutura. Quando ele está mal, ele está melhor do que 80% do pelotão. E aí ele consegue obter o resultado só pelo fato dele ter feito uma boa estrutura. Então, acho que esse é o ponto. Não é nem tanto, é a força que define, o cara tem que treinar força, o cara tem que treinar volume, a literatura está aí. É você entender o processo. Num longitudinal, ao longo dos anos. Como que eu formo um atleta? Eu tenho que ter essas duas perspectivas de criar um preparo desportivo elevado, e de saber ter as realizações dentro da temporada da prontidão para os melhores resultados, e isso se faz estudando, escolhendo as provas-alvos e estudando as provas, entendeu? Para você ter o sucesso sem ter que esquecer sem ter que deixar de priorizar a preparação a longo prazo. Eu acho que a gente abordou vários assuntos aqui, né? A gente tinha ali uma pauta inicial, mas não seguimos, foi fluindo, isso que é bom, porque os assuntos vão surgindo, a gente vai emendando uma coisa na outra, e o bom é que no final a gente consegue trazer muita reflexão para quem nos ouve, né? Então, acho que nosso objetivo foi cumprido aqui. Então, Dantas, queria te agradecer por ter aceito nosso convite, ter trago sua experiência, ter trago seus pontos de visão, e queria abrir o espaço aqui para você divulgar, né, seu trabalho. Não sei se você tem esse costume, né, de utilizar as redes para divulgar conhecimento, ou, enfim, te dar o espaço aqui para você poder apresentar onde que a galera te encontra, quem quiser trocar ideia, fica à vontade aí. Cara, se tiver alguma informação também, que seja legal a galera saber de curso, né, que a federação dá, que é acessível pro pessoal aqui do Brasil, enfim, traz aí pra galera. A nível de rede social, eu tenho Ciclismo JL Dantas no Instagram, né? Tenho a minha página da JL Dantas também, mas eu acho que esse não é o ponto mais importante. Eu acho que o ponto mais importante aqui é agradecer vocês, tá? Pela oportunidade. Eu acho que a iniciativa de vocês é espetacular. Eu tenho visto o material que vocês têm divulgado, as pessoas que vocês têm convidado. Eu acho a iniciativa no Brasil espetacular, uma coisa espetacular. Quero dar os parabéns, tá? E agradecer por poder ter participado. Eu acho que eu vi a maturidade que foi ganhando no processo, os links de vocês, as matérias que vocês foram fazendo e como isso pode contribuir com conhecimento para a galera. A federação não oferece cursos assim para estrangeiros nem online, tá? É um pouco ainda limitado a quem está na Itália, a quem vai se formar na Itália. Eu também, no momento, é um projeto futuro, não tenho
um curso, mas é uma coisa que eu pretendo fazer no futuro, né? No momento agora, até com treinamento individual, eu estou um pouquinho saturado, não tenho muito mais atletas, eu mantive o que eu tenho, porque a bagagem de trabalho lá é alta, então eu estou muito centrado no que eu estou fazendo hoje. De qualquer forma, eu agradeço muito a oportunidade de vocês, de estar aqui, de divulgar, até de me fazer mais conhecido, porque a gente não tem uma coisa que falta no nosso esporte, é visibilidade também, TV, divulgar, e vocês estão fazendo isso muito bem, parabéns, e obrigado pela oportunidade, gente. Galera, a gente agradece aqui, né, todo mundo que escutou o episódio, já sabe onde continua encontrando a gente, já sabe que a gente tem episódios aí passados também que traz muitas reflexões, a gente já citou aqui alguns, né, que vocês podem conferir, e é isso, continua seguindo a gente no Instagram, a gente lá aqui no YouTube, e é isso. Vem de roda e até a próxima. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.